Olá, hoje nós estamos aqui para mais um Booktube na unidade Coama com a primeira série do ensino médio. E hoje eles vão falar sobre o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Oi gente, está começando mais um Booktube e a gente está aqui para contar sobre Dom Casmurro, um livro sensacional do Machado de Assis, autor esse que é um dos mais emblemáticos da literatura brasileira, e eu posso começar falando sobre ele. Eu vou falar duas curiosidades, e a primeira delas é que o Machado de Assis já fez parte da chefia da ABL, a Academia Brasileira de Letras. Ele ocupava a cadeira 23, e além disso, a segunda curiosidade é que o Machado era epilético e ele apresentava sinais de gagueira. Além disso, ele era considerado mulato, então ele enfrentou muito preconceito para chegar onde chegou. E hoje a gente já sabe mais ou menos a conclusão da história desse gênio da literatura. O Dom Casmurro é um dos livros mais emblemáticos. Foi publicado lá em 1899 e ele conta a história desses personagens, Capitu, Bentinho, Escobar, que estão aí no imaginário popular. Enfim, o romance ele começa com o próprio Bentinho, que no caso é o personagem principal, explicando o porquê ele foi dado o nome de Dom Casmurro. No caso, ele estava num trem e um jovem poeta estava lá recitando seus versos e então ele estava dormindo e o jovem começou a chamá-lo de Dom Casmurro, porque no caso Dom Casmurro significa uma pessoa teimosa e desatenta. E aí a história também tem uma parte muito importante, que é quando ele vai voltar, ele já está formado e ele vai voltar para contar a história dele de lá em 1957, que é quando ele tinha 15 anos. E ele chama isso de atar duas pontas da vida. E aí ele vai contar da rua dele, da infância dele, de onde ele morava, na rua de Mata Cavalos. Então, Dona Glória, a mãe de Bentinho, Dom Casmurro, ela teve 2 filhos, só que o primeiro que ela teve morreu. Então, quando ela foi ter o segundo, ela fez uma promessa de que quando aquele filho crescesse, ela mandaria para o seminário para ele virar padre. Bom, a família de Bentinho é muito amiga de outra família, que é a família de uma personagem que a gente conhece como Capitonina ou Capitu, e eles vão viver um romance. Porém, como o Bentinho tem essa promessa de virar padre, isso acaba atrapalhando o romance deles. Bentinho decide adiantar esse seminário e com isso ele vai mais cedo pra lá e ele faz amizade com outro personagem que a gente vai conhecer como Escobar. Esse personagem vai virar muito íntimo de Bentinho e eles vão virar melhores amigos. E com isso, essa proximidade da família de Bentinho com Escobar, Bentinho vai convencer Dona Glória a mandar um escravo no lugar de Bentinho para concluir o seminário e virar padre. Assim Bentinho fica livre. E aí eles saem do seminário e cada um vai para lados diferentes. Bentinho vai fazer direito e aí com isso eles acabam se separando. E aí, no caso, depois de um tempo, vai passar um tempo, e esse Escobar, que ele é um nadador, um exímio nadador, ele vai acabar morrendo afogado. E aí, depois desse período da morte do Escobar, o Dom Casmurro começou a notar uma semelhança do filho dele com o Escobar. Ele começou a pensar, caramba, o cara lembrava tudo, todos os gestos, tudo lembrava o Escobar. Ele começou a pensar que esse filho era, na verdade, o filho do Escobar. E ele simplesmente enlouqueceu com a família, cara. Ele pensou em se matar, depois pensou em matar o próprio filho, mas ele desistiu depois. Então ele acabou passando tempo, ficou um homem amargurado com a vida, mandou a Capitu e esse filho lá pra Europa. Depois de um tempo, ele foi visitando, só que acabou perdendo a conexão. Tanto é que uma vez o Bentinho foi visitar o próprio pai de surpresa, acabou contando que a Capitu morreu. Depois de um tempo, o próprio Bentinho morreu em uma viagem de febre tifoide. E acabou passando tempo e o Dom Casmurro se tornou um homem idoso e solitário, ele não tinha ninguém. Ele só tinha ele e as suas histórias, as histórias da própria vida dele. É muito interessante ver como esse livro trata de temas que hoje parecem normais na literatura e nas histórias, mas que em 1899 eram completamente assim, desconhecidos na literatura, especialmente por muitos deles serem tratados como tabu. Imagina só, eu tenho uma família, uma estrutura de família tradicional num livro, e aí do nada a gente vê, caramba, a Capitu pode ter traído Bentinho, mas a gente não sabe se ela realmente fez isso. Então é uma dúvida que continua até hoje. Machado de Assis, ele morreu sem falar pra ninguém o que realmente aconteceu, isso fica mesmo como uma dúvida do leitor. E eu particularmente achei isso mais interessante,
porque faz a história continuar sendo atual, mesmo depois de mais de 100 anos que ela foi contada, né? Então, gente, como o Thales falou, esse livro aqui é um livro super atemporal, de uma linguagem super acessível para nós jovens, que eu super recomendo você procurar na livraria ou na biblioteca mais próxima de você, porque ele é uma trama que prende, principalmente com aquela dúvida do traiu ou não traiu. Eu tenho com essa dúvida até agora. É sério, gente, eu não consigo saber. Eu digo também. E pra quem tem dificuldade em ler livros que são muito grandes, tipo esse daqui, ele também tem em quadrinhos, tá? Que é bem mais fácil de ler, inclusive eu li, e eu recomendo muito porque eu acho que é indescritível a necessidade de ler esse romance que é extremamente realista. Então, gente, esse foi o nosso BookTube. Deixem o like de vocês, por favor, compartilhem para outras pessoas poderem conhecer essa obra-prima. E se vocês quiserem essa equipe aqui de novo nos próximos BookTubes, deixem muito like, deem sugestões de próximos livros que a gente pode fazer resenha. E é isso. Beijo! Deixa muito like aí, viu? Muito like! Deus tá vendo!